Olá, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa última videoaula do semestre. Vamos continuar com o tema da defesa do Estado das instituições democráticas. Nós iniciamos no último vídeo, que falamos sobre Estado de defesa e Estado de sítio. E nesse, como eu prometi para vocês, nós vamos lidar com o tema das Forças Armadas e Segurança Pública, que são disciplinados no artigo 142, 143 e 144 da Constituição. Tá? Então, falando sobre as Forças Armadas especificamente vêm disciplinadas ali nos artigos 142 e 143. A nossa função aqui hoje é só fazer um desenho institucional de como é que as Forças Armadas vêm regulamentadas na Constituição, principais objetivos das Forças Armadas, seus princípios, alguns direitos e proibições que os membros das Forças Armadas eles estão submetidos, né, pela Constituição. Então, ali dá basicamente com esses dois artigos, não vamos entrar especificamente, que é uma discussão mais elaborada sobre as Forças Armadas, diz respeito à sua disciplina interna, que isso depende de leis complementares, etc., que isso fica por assim, um interesse mais específico, não é o nosso objetivo aqui na graduação, tá? Então, falando especificamente sobre as Forças Armadas, vamos esquecer, pessoal, que o título 5 da Constituição, onde estão incluídos os institutos do Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas e Segurança Pública, o título 5 ele é chamado de Defesa do Estado das instituições democráticas. E falei isso na aula passada, no vídeo aula passada, isso é fundamental para a gente entender o papel, tá, e os objetivos não apenas das Forças Armadas, mas da disciplina da segurança pública na Constituição e mais, que a gente falou até no vídeo aula passado, Estado de sítio e Estado de defesa, para que eles foram estruturados, quais objetivos eles existem, para quais finalidades, né? Esses institutos são pensados e, sim, uma vez empregados, para quais finalidades são empregados. Isso é fundamental para a gente compreender as Forças Armadas. Isso é um tema sempre polêmico, recentemente foi alvo de polêmica, as Forças Armadas também. Elas estão disciplinadas, repito, nesse título 5, que fala da defesa do Estado das instituições democráticas. As Forças Armadas elas estão jungidas, né? Vinculadas a esse objetivo, defesa do Estado das instituições democráticas. A defesa do Estado, inclusive, é uma função desempenhada pelas Forças Armadas de maneira inequívoca, né? A gente até consegue verificar esse papel das Forças Armadas de forma bastante direta, assim. Então, vamos lá. Então, as Forças Armadas elas estão disciplinadas lá no artigo 142 da Constituição, tá? E o artigo 142 tem a seguinte redação: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, veja, como é que a gente pode compreender aqui a disciplina das Forças Armadas? Lendo o caput do artigo 142. Primeiro, as Forças Armadas são compostas Marinha, Exército e Aeronáutica, que estão destinadas a certas finalidades, duas finalidades pela Constituição: a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Tá? O que significa garantia da pátria? Assim, as Forças Armadas elas são disciplinadas, elas foram pensadas e construídas com esse objetivo de garantir a integridade do território brasileiro contra a agressão estrangeira em caso de guerra. Esse é o principal papel das Forças Armadas, aliás, o papel até intuitivo que todos nós conhecemos. Né? Vamos esquecer, só um parênteses aqui, que uma comunidade política ela é formada pelos seus cidadãos, por um corpo de cidadãos independentes, tá? Dotados de soberania, que vão escolher quais são as leis que serão aplicadas à sua própria comunidade, naquele território que compõe a sua comunidade, tá? O seu estado, e quais são as instituições, órgãos responsáveis por fazer com que os objetivos traçados por esse povo sejam atingidos. Objetivos esses previstos na Constituição brasileira, né? Artigo 3º, entre outros, vem previstos os objetivos que nós, enquanto comunidade política, nos colocamos. E todas as instituições do país estão jungidas, obrigadas, vinculadas àqueles objetivos, garantias de direitos fundamentais, etc. As Forças Armadas também. O que são as Forças Armadas, a grosso modo? As Forças Armadas, elas são uma instituição que que o corpo civil, a população, o povo, tá, juridicamente reconhecido através de um órgão soberano, o povo, destaca
uma parcela do seu povo, uma parcela das pessoas, arma essas pessoas, dá um poder coercitivo a esse conjunto de pessoas para que essas pessoas aqui formem uma instituição, no caso das Forças Armadas, com objetivos específicos. Então, veja, somos nós, os civis, o corpo civil, que forma, que dá vida, destaca certas pessoas, dá vida a elas, as pessoas, enquanto uma instituição, para que essa instituição esteja vinculada ao atingimento de certos objetivos, certos valores, na defesa de certos valores também. Tá? Isso é importante a gente sublinhar quando fala sobre o papel das Forças Armadas. As Forças Armadas não existem antes do Estado. Elas não tutelam o Estado, não tutelam a população. Pelo contrário, a população que cria as Forças Armadas, elas estão a serviço da população, a serviço do Estado, a serviço da ordem jurídica. A defesa da pátria é a principal função das Forças Armadas. Nos artigos 142, as 3 armas, marinha, exército e aeronáutica também estão obrigadas a garantir a pleno funcionamento dos poderes constitucionais, ou seja, estão em defesa das instituições democráticas e todo o aparato institucional que a democracia exige. Portanto, as Forças Armadas não podem trabalhar contra a própria democracia. Parece evidente. O próprio título do capítulo 5 da Constituição fala isso. Tá? Assim como o estado de defesa e estado de sítio, as Forças Armadas também estão vinculadas à garantia de uma certa normalidade, equilíbrio institucional. Esse é o papel das Forças Armadas, e garantindo o pleno funcionamento dos poderes democráticos é trabalhar em prol da democracia. A gente vai ver também pelo artigo 142, aqui está destrinchando o artigo 142, tá? A gente vai ver que as Forças Armadas são instituições nacionais regulares e permanentes. Em instituições nacionais, quando a Constituição ela usa essa expressão, está querendo significar que as Forças Armadas elas possuem grande importância e nacional, evidentemente, uma relativa autonomia jurídica que decorre desse seu caráter institucional, tá? E quando a Constituição diz que as Forças Armadas são instituições permanentes e regulares, significa que elas estão vinculadas à própria vida do Estado. Tá? Sendo assim, qual é a consequência que a gente pode tirar? A consequência que pode tirar é que as Forças Armadas, por exemplo, não podem ser dissolvidas. Tá? São vinculadas à própria vida do Estado, são permanentes. Portanto, não podem ser dissolvidas. A não ser, claro, que siga o poder constituinte originário, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, ele opte por elaborar em si uma nova Constituição e aí disciplinando um novo funcionamento das Forças Armadas. Pode, por exemplo, acabar com as Forças Armadas. Quem sabe daqui ao o Brasil opte por acabar com as Forças Armadas através de uma nova Constituição. Tem que elaborar uma nova. Pode criar uma nova arma, pode suprir uma das 3 armas. Enfim, disciplinar de maneira diferente as Forças Armadas, o papel das Forças Armadas, tal qual colocado na Constituição dos artigos 142 no caput, pessoal, de hoje em dia, as Forças Armadas são instituições permanentes, tá? E regulares em que sentido? O corpo efetivo das Forças Armadas, eles são recrutados, tá? E aí de maneira frequente, regular, nos termos que a lei determina, que a lei disciplina. Então, se as Forças Armadas são uma instituição, além de permanente, também regular em que sentido? Deve ter um pleno funcionamento cotidiano, funcionamento normal, o recrutamento constante dos membros delas, das 3 armas, tá? Das Forças Armadas como um todo. E aqui vem uma informação importante que a gente tem que colocar, que é a ideia de que as Forças Armadas são instituições em sua nacional, né? Regulares e permanentes, significa que as Forças Armadas, pessoal, se proíbe, na verdade, a Constituição está querendo dizer que estão proibidas a existência de efetivos temporários, que devem ser permanentes, e mesmo efetivos paramilitares, que funcionem com esses mesmos objetivos das Forças Armadas, só que compõem um corpo à parte, que não façam parte das armas das Forças Armadas. Então, o efetivo paramilitar, paralelo às Forças Armadas, são efetivos inconstitucionais. Tá? Pela Constituição Federal, eles não podem existir. Esse papel é a atribuição típica de defesa da pátria, garantia da ordem democrática através de um órgão militarizado, armado, militarizado, coercitivo, como as Forças Armadas, papel típico dela própria. Forças Armadas, tal qual colocado na Constituição. Tá? Para o artigo 142, a gente viu que as Forças Armadas estão organizadas com base em 2 valores bastante importantes, da hierarquia e da disciplina. Primeiro, pessoal, o presidente da República, ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Então, quando eu falo em hierarquia, o topo da hierarquia se faz a presença do presidente da República. Ele é o chefe das Forças Armadas, sempre lembrando que o presidente é um civil. Em democracias, o presidente participa de eleições gerais, votado
ele é eleito por meio de votação nacional, né? Ele é sempre um civil. Artigo 84, inciso 13 da Constituição, lá vai disciplinar a ideia de que vai estar expresso, né, um reforço a essa ideia que já está no artigo 142, e que o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. As chefias de cada força se faz pelos comandos de cada força, né? Chefe do Exército, comando do Exército; comando da Marinha, comando da Aeronáutica, e todos eles estão integrados ao Ministério da Defesa, composto por um ministro da Defesa, escolhido pelo presidente. Então, eles estão vinculados ao topo ali, ao ministro da Defesa, tá? Que faz parte do Ministério da Defesa, evidentemente as Forças Armadas, e o ministro da Defesa ele vai sempre reportar-se ao presidente da República, enquanto chefe do Poder Executivo, né? Titular do Poder Executivo, e também como chefe supremo, essa expressão, chefe supremo das Forças Armadas. Primeira ideia aqui, o que significa hierarquia, né? Significa que as Forças Armadas estão disciplinadas de maneira hierárquica. O que significa isso? Existe um vínculo de subordinação escalonado e graduado no interior das Forças Armadas entre instâncias inferiores até instâncias superiores em termos de comando hierárquico. Então, assim estão disciplinadas cada uma das três forças, através de degraus de escalonamento em termos de hierarquia. E a gente pode entender essa hierarquia tanto no interior das Forças Armadas, dessa forma que eu coloquei, né? Quer dizer, existe uma hierarquia entre os seus membros, estão aqueles que ocupam postos mais altos. Eles impõem ordens, né, aos que ocupam postos inferiores. Então, existe uma questão de hierarquia ali dentro, que é natural, normal das Forças Armadas. E existe uma tal da hierarquia externa, né, a ideia de que as Forças Armadas, em conjunto, subordinam-se ao presidente da República como seu chefe supremo, como a gente mencionou. Tá? E a ideia da disciplina, que é uma ideia, assim, uma relação necessária que estabelece entre hierarquia e disciplina. Porque se de um lado as Forças Armadas estão organizadas através do princípio da hierarquia, né? Então dentro cada uma das forças tem cargos e postos, né, hierarquicamente superiores e outros inferiores. Isso significa que aqueles que ocupam postos de superioridade hierárquica dentro da força, ele tem como direito exigir disciplina. E como assim? Que disciplina seria essa? Então, poder, é papel desses que ocupam esses postos de superioridade hierárquica, impor ordens, comandos aos inferiores, mas exigir o cumprimento dessas ordens, desses comandos, sob pena até de punição disciplinar imposta dentro das Forças Armadas. Tá? Então, essa ideia de obediência ela é fundamental, é uma decorrência lógica da própria ideia de hierarquia. E essa relação de hierarquia e disciplina dentro das Forças Armadas ela vai trazer uma consequência jurídica bastante importante que vem no parágrafo 3º do artigo 142, chama atenção para isso. Qual que é essa consequência jurídica importante, pessoal? Pelo parágrafo 3º do artigo 142, tá? As punições aliás, pelo parágrafo 2º do artigo 142, desculpe, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Tá? O que significa isso? Significa que o habeas corpus, tá, não pode ser usado para fins de fazer o controle com relação às punições militares impostas dentro das Forças Armadas. O STF ele entende que não cabe ao judiciário, de fato, analisar o mérito, né, das penas disciplinares aplicadas aos militares. Entretanto, cabe ao Poder Judiciário fazer uma análise quanto à forma, né, quanto ao procedimento, aspectos formais das punições disciplinares. Então, como quer dizer com isso? Compete sim ao Poder Judiciário fazer uma análise se o subordinado que ele foi penalizado, ele teve acesso a uma defesa efetiva, foi garantido contraditório a ele, se a penalidade imposta foi uma penalidade que a legislação militar prevê de forma correta, proporcional. Esse tipo de análise o judiciário ele pode fazer, tá? Está autorizado a fazer. Entretanto, não pode se fazer um controle mais efetivo quanto ao mérito das punições disciplinares e nem mesmo o uso do habeas corpus para fazer esse tipo de controle. A Constituição prevê no artigo 142, parágrafo 2º, essa impossibilidade. Tá?
É interessante a gente analisar um princípio bastante importante dentro da disciplina das Forças Armadas, que vem também previsto na Constituição, que é a ideia o princípio da obrigatoriedade para todos, tá? Para o serviço das Forças Armadas, para todos, tá? Então, isso vem no artigo 143, normalmente os homens estão vinculados ao princípio da obrigatoriedade, de maneira geral, mas não só, tá? Então, vem o princípio da obrigatoriedade. Via de regra, todos estão sujeitos a se alistarem às Forças Armadas, a servirem às Forças Armadas, então um dever até constitucional de defesa da pátria, de defesa do seu próprio Estado, que nós fazemos parte, nós constituímos esse Estado, esse povo, então temos que servir às Forças Armadas. Essa obrigação de servir às Forças Armadas normalmente se dá por um período de 12 meses, tá? Podendo ser prorrogados em caso de guerra, evidentemente. Em caso de guerra, não há um prazo para ninguém servir, para as pessoas servirem às Forças Armadas. Enquanto o conflito durar, a obrigação de servir. Tá? E o serviço militar ele se presta basicamente a treinamento, né? Que é adestramento, né? E a instrução militar propriamente dita. Então, o sujeito ele vai aprender ali a técnicas propriamente militares e de guerra. Tá? Para isso que é o serviço militar. Embora haja o princípio da obrigatoriedade de prestar serviço militar, especialmente aos homens, adultos, há aqui dois tipos de isenções, de exceções a essa obrigatoriedade. A primeira é a escusa de consciência, bem prevista no artigo 5º, inciso 8º, fizemos menção já algumas aulas atrás sobre escusa de consciência, a ideia de que, por questões filosóficas, políticas, de foro íntimo, tá? De crença pessoal, uma pessoa ela pode se ver livre de obedecer a uma norma, uma lei que é imposta a todos. Então, utilizando a escusa de consciência, o sujeito pode recusar se prestar serviço militar obrigatório. Ele é previsto por uma lei que atinge a todos, a pessoa pode, através dos anos da escusa de consciência do artigo 5º, inciso 8º, não prestar o serviço militar obrigatório. Entretanto, no próprio artigo 8º, isso bem previsto, depois no artigo 143 é um reforço disso, há necessidade daquele que usa a escusa de consciência para não prestar o serviço militar obrigatório que ele preste, tá? Que ele cumpra uma prestação alternativa prevista em lei. Tá? É uma lei complementar, que é essa lei que vai prever qual prestação alternativa é essa, é a atribuição das Forças Armadas a competência, tá? Para fixar qual prestação alternativa é essa, e a lei complementar número 97, que é lá do ano de 99, ela já prevê, ela vai disciplinando a carreira das Forças Armadas, e em certo momento ela vai dizer quais prestações alternativas são essas que a pessoa deve cumprir, caso use da escusa de consciência para não submeter, para não servir às Forças Armadas. Tá? Se alguém perguntar, tá, mas tudo bem, se o sujeito também não cumprir essa prestação alternativa, o que acontece com ele? O artigo 15, parágrafo 4º da nossa Constituição vai dizer que a pessoa perde os direitos políticos dela. Então há uma penalidade, uma sanção muito grave em caso de desrespeito a tanto a obrigação imposta a todos, né, que é servir às Forças Armadas, e também, claro, não basta isso, basta que a pessoa se recuse também a cumprir essa prestação alternativa, a perda dos direitos políticos. Tá? Então, essa é a exceção, o uso da escusa de consciência para não prestar um serviço militar. E as mulheres e os eclesiásticos também estão livres do serviço militar em tempos de paz. Tá? Porém, estão sujeitos a outros encargos, somente cargos religiosos e médicos, etc. Também em tempos de paz, mulheres e eclesiásticos estão livres do serviço obrigatório. Também é uma outra exceção aqui, isenção da obrigatoriedade do serviço militar. Pessoal, o artigo 142, parágrafo 3º, ele vai prever ali algumas regras sobre os militares e vai prever também certos direitos e deveres trabalhistas e sociais, né, que são garantidos aos militares. Por exemplo, aos militares são garantidos o 13º, salário famílias, férias anuais remuneradas, licença gestante, o direito à irredutibilidade do seu salário e seus vencimentos, não pode ter soldo, salário, vencimento diminuído. Isso é uma outra vedação imposta aos militares, que é o teto remuneratório. Então, o militar não pode ganhar acima do teto previsto na Constituição Federal, tá? E no inciso 4º desse parágrafo 3º vem duas proibições, pessoal, bastante importantes. Que a primeira, a sindicalização, então militares não podem sindicalizar, formar sindicatos, né, se organizarem por meio de sindicatos, como também não pode fazer greve. Isso é uma obrigação imposta pelos militares. Por que o militar não pode fazer greve? Pela importância do trabalho que os militares, a função que as Forças Armadas têm. Até porque quem está armado, tá? A categoria que anda armada, militarizada, não pode fazer greve. A greve é um direito
trabalhista coletivo que é destinado aos trabalhadores civis, tá? Militares, por ser uma categoria específica, especialmente para a questão de estarem, de usarem de maneira bastante direta do poder coercitivo do Estado, porque anda armado, não pode fazer greve. E por fim ali, só para a gente finalizando essa questão das Forças Armadas, sendo as Forças Armadas uma instituição permanente e regular, tá? O seu efetivo, o número do seu efetivo, tanto a modificação do seu efetivo, aumento, diminuição do seu efetivo, tá? Ela depende sempre da previsão de uma lei para mudar o efetivo das Forças Armadas, tá? E essa lei é sempre de iniciativa do presidente da República. Ele tem que propor a lei ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional vote. Então, sempre é o presidente da República que vai determinar, respeito da organização das Forças Armadas, a questão do efetivo, se é um aumento de efetivo, diminuição de efetivo. Como é que se dá isso? Sempre por meio de lei proposta pelo presidente. Até porque é importante hoje a gente falar, do que acontece no governo federal, falar um pouquinho do papel dos militares, nessa relação entre os militares e o serviço público civil. Pode militar ocupar cargo público? Militar ativo, ou inativo, tanto na atividade quanto na inatividade, eles podem ocupar cargos, empregos, funções civis, típicas de civis, não há impedimento para isso. Tá? Mas há algumas condições aqui, até para que não se misture a carreira militar com os empregos tipicamente civis, né? Então, por exemplo, se o militar for empossado num cargo público civil, que for permanente e efetivo, ele será transposto para a reserva, está no artigo 142, parágrafo 3º. Então, se o militar, por exemplo, vira juiz de direito, o militar vira promotor de justiça, está transposto para a reserva, que é um cargo civil, esses cargos que eu citei, permanentes e efetivos, eles têm que ser necessariamente ser colocados na reserva, não pode ser o membro da ativa. Caso ele ocupe o militar um cargo, um emprego, uma função temporária, que não é eletiva, ele não foi eleito para aquela função, uma função temporária, um ministro de Estado, por exemplo. O que acontece com esse militar? Ele vai ser agregado por esse quadro, pelo quadro dele, tá? E após 2 anos de afastamento, portanto, sejam 2 anos de afastamento contínuo ou intercalado, não importa, contínuo ou não, ele será colocado na inatividade de maneira definitiva. Tá? Então, depois de um certo tempo ocupando um cargo tipicamente civil, será colocado em inatividade. Os militares, pessoal, e também uma outra proibição bastante relevante, militares na ativa não podem, tá, em hipótese alguma, se filiar a partido político, entretanto podem disputar eleições. Tá? Claro, para disputar eleições você precisa estar filiado a um partido político, obrigação constitucional, não são permitidas candidaturas avulsas, sem que a pessoa seja filiada a um partido. Há discussão no Supremo Tribunal Federal, se vai se permitir isso ou não tem um caso para ser julgado, não tem previsão de julgamento, a perspectiva é de que não vingue a tese, porque a Constituição prevê a filiação a um partido político, mas enquanto esteja na ativa, o militar não pode estar vinculado a partido político. Por quê? Porque não pode haver a politização das Forças Armadas, isso é fundamental. Tá? Mas pode o militar concorrer a cargo eletivo. Como é que se faz isso? Se ele militar tiver menos de 10 anos de serviço, tá? Ele tem que se afastar da atividade para concorrer. Tá? E se tiver mais de 10 anos de serviço e for eleito, ele passa para a inatividade. Se não for eleito, evidentemente, depois ele tem que se desligar do partido político pelo qual ele concorreu à eleição e voltar para o serviço militar. Isso vem previsto no artigo 14, parágrafo 8º da Constituição, não está no artigo 142 nem no 143, mas, por curiosidade, faço direitos políticos dos militares, artigo 14, parágrafo 8º, vale a pena dar uma olhadinha lá. Então, esse, pessoal, basicamente foram assim, as principais questões envolvendo as Forças Armadas, o regramento dela na Constituição. E a gente segue adiante no artigo 144 da Constituição. O artigo 144, ele inaugura, na verdade ele é o único artigo, ele fala sobre a segurança pública, ele vai falar sobre a segurança pública de maneira assim, bastante direta, tem umas subdivisões em incisos de parágrafos, mas a segurança pública é tratada em apenas um artigo, 144. Tá? No capítulo 3, então, segurança pública, vai falar o seguinte, artigo 144, cabeça, caput. Ele vai falar o que é a segurança pública, quais são os órgãos do Estado, os órgãos de segurança pública do Estado brasileiro. Então, veja, artigo 144, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Ele vai vir ali nos incisos de 1 a 6. Inciso 6º, aliás, é uma novidade, uma emenda constitucional a 104 do ano passado,
2019, ela vai elencar ali 6 órgãos, tá? Responsáveis pela segurança pública no Brasil. Primeira coisa, pessoal, esses órgãos, depois eu gostaria que vocês lessem o artigo 144, esses 6 incisos, esses órgãos, eles são órgãos, apenas esse rol de órgãos que responsáveis pela segurança pública, apenas esses órgãos podem prestar o serviço de segurança pública. O Supremo Tribunal Federal já decidiu mais de uma oportunidade que não é possível criar novos órgãos. A Constituição prevê quais são os órgãos responsáveis pela segurança pública, apenas através de uma emenda à Constituição é possível acrescentar ou retirar ali, mexer nesse rol do artigo 144, mas lei de município, lei dos estados, mesmo uma lei federal não pode acrescentar outro órgão público responsável pela segurança pública, tá? Mas, de qualquer forma, na passada informação, que isso é um rol taxativo, qual é a definição de segurança pública, né? Segurança pública significa primordialmente o quê? A garantia da ordem pública interna, tá? O que é ordem pública interna? Então, esses órgãos todos, que estão no inciso 1 e inciso 6, estão vinculados à garantia da ordem pública interna. O que é ordem pública interna, então? A ordem pública interna pode ser definido como uma situação assim, de pacífica convivência, né, social, uma ideia de que as pessoas devem conviver certa civilidade em um ambiente de harmonia, um ambiente de relações pacíficas, tá? Relações pacíficas em que sentido? Isso não significa que não possam haver desavenças, brigas, rusgas. Aliás, uma democracia em que há ampla liberdade na fruição de direitos, a partir de todos, na liberdade de externar a posição pública, natural que hajam rusgas, desentendimentos, é natural. Isso por si só não ofende a ordem pública, a garantia da ordem pública. O que não pode haver, que a ordem pública ela pretende garantir, na verdade, um ambiente livre de ameaças de violências, é isso. Mas não um ambiente livre de rusgas e desentendimentos, isso é normal. Então, esses 6 órgãos de segurança pública devem garantir isso, devem garantir a ordem pública, tá? Interna. Em que sentido? Garantir esse ambiente livre de constrangimentos, de ameaças e de cometimento de crimes. A segurança pública, né, pessoal? Vamos lá, ela permite que todos nós gozemos, né, dos nossos direitos, e nós exercitemos nossas atividades sem nenhum tipo de perturbação de outrem, né, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de problema. Que a gente possa gozar do nosso patrimônio, que a gente se atue de maneira a fruir da nossa liberdade de forma mais ampla possível. Então, essa é a ideia da segurança pública, garantir esse ambiente de certo pacifismo aqui, certa convivência social e harmoniosa, tá? E a segurança pública também, evidentemente, aí que vem a faceta mais clara da segurança pública, talvez a ideia que nos vem à cabeça de início, quando a gente vê o termo segurança pública, é que a segurança pública é uma atividade de vigilância também, né? De vigilância, prevenção e repressão a crimes, a condutas delituosas, tá? Esse basicamente é o papel da segurança pública, essa definição de segurança pública. Segurança pública é uma atividade destinada a garantir a ordem pública interna. Então, os órgãos destinados a garantir a segurança pública são aqueles descritos no inciso 1 ao inciso 6, tá? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis dos estados, polícias militares e os corpos de bombeiros militares também dos estados, as polícias penais federal, as estaduais e a do Distrito Federal, que são polícias penais, são as polícias que tomam conta, são os carcereiros, polícias tomam conta de sistemas prisionais, tá? Essa carreira ela foi incorporada aos órgãos de segurança pública. Mas quando a gente fala em polícia, em segurança pública, a gente pensa em polícia. O que é polícia, né? Você pode ver que o nome polícia eles vem até descrito ali nos órgãos responsáveis por prestar essa atividade. O termo polícia, na verdade, ele vem do termo grego polis, que significaria assim, cidade, organização social, organização de um Estado. Termos aristotélico, o termo grego antigo polis, na verdade polícia. Mas polícia, na verdade, é uma atividade administrativa, né? Cujo objetivo é garantir a ordem, a paz, a harmonia social. É uma atividade. Polícia não é uma pessoa ou um órgão, quando a gente vê a polícia na rua andando. É a exteriorização dessa atividade administrativa
cujo objetivo é assegurar a ordem, a paz e a harmonia social. Essa atividade de polícia, que é os órgãos que desempenham essa atividade da polícia, os órgãos de segurança pública, o Estado, né, que desempenha essa atividade de polícia, ela é dividida em polícia, atividade de polícia administrativa, e atividade de polícia de segurança. Então, a gente fala de atividade de polícia administrativa. O que a gente quer dizer com isso? O que é a atividade de polícia administrativa? É uma atividade de limitação, toda atividade do Estado que resulta na limitação da fruição dos nossos direitos e bens individuais é uma atividade de polícia administrativa. Então, por exemplo, quando o Estado ele exige que bares e restaurantes cumpram certas normas para conseguir o alvará de funcionamento. É um tipo de prática de polícia administrativa. Vai limitar o direito à livre iniciativa dos donos de bares e restaurantes. Quando a polícia, o órgão de segurança viária de trânsito, proíbe que estacione em certos locais na via pública. É um tipo de atividade de polícia administrativa. Limita o nosso direito individual de estacionar o carro ou de andar naquela via pública, de certo sentido. Enfim, cobrança de tributos, de uma forma geral, também entra dentro dessa atividade de polícia administrativa. E existe a polícia de segurança, tá? que é subdividida em segurança ostensiva e segurança judiciária. O que significa segurança, polícia de segurança ostensiva? É aquele serviço prestado pelo Estado que visa preservar a ordem pública a fim de evitar dano ao patrimônio e à incolumidade física das pessoas, tomando medidas preventivas para evitar a ocorrência de crimes. Então, todas aquelas atividades que o Estado presta para evitar a ocorrência de um ilícito, chamado de polícia ostensiva, atividade de polícia de segurança ostensiva ou polícia ostensiva. E tem uma outra subdivisão dentro da polícia de segurança, que é a polícia de segurança judiciária, que é outro tipo de serviço prestado pelo Estado. Se é verdade que o Estado deve garantir, através do seu serviço de polícia de segurança ostensiva, que crimes não ocorram, tá? De que haja uma prevenção, um atuar a fim de evitar dano ao patrimônio ou à nossa incolumidade física, que crimes não ocorram, é verdade que às vezes crimes podem ocorrer e crimes ocorrem normalmente, né? E a questão que fica é, como é que se faz após a ocorrência do crime? Não, o Estado também tem que prestar esse serviço para elucidar a ocorrência do crime. Então, o Estado ele deve investigar quem cometeu o crime, uma vez descoberto quem cometeu o crime, como exigir a punição da pessoa que cometeu o crime, então fazer todo o inquérito para apurar a autoria, as circunstâncias do delito, investigar, portanto, perseguir, né, quem cometeu o delito, indicar o agente causador do delito e mais, submeter a julgamento através do Ministério Público, que propõe julgamento pelo Poder Judiciário. Então, toda essa atividade é chamada de polícia judiciária, desempenhada por órgãos do Estado também. Né? Então, assim, os órgãos do Estado destinados a essa política, prestar o serviço de polícia ostensiva, são as polícias militares. Tá? Ao passo que todos os órgãos do Estado destinados a prestar serviço de polícia judiciária, que é fazer investigação de crimes, descobrir a autoria dos delitos, através das polícias civis, tá? Dos estados. Tá? É importante a gente deixar claro que a responsabilidade primária para prestar o serviço de segurança pública é dos estados. Tá? Inclusive, é tão importante essa ideia de que aos estados que compete o serviço de segurança pública, que caso eles não prestem de maneira adequada esse serviço, pode haver, inclusive, intervenção federal da União nos estados. Está previsto no artigo 34, inciso 3º da Constituição. Tá? Então, em caso de grave comprometimento da ordem pública dos estados, a União pode interferir nos estados. Tá? Então, mas primariamente a responsabilidade sempre dos estados de prestar esse serviço de segurança pública. Em casos excepcionais e taxativos previstos na Constituição, é a Polícia Federal, que é um órgão da União, é a Polícia Federal que presta alguns serviços tipo de segurança pública, tá? Mas em casos excepcionais e taxativos previstos na própria Constituição. Tá? Por exemplo, quais são casos esses? Quais casos que a competência são das polícias federais? Federal pertence à União, então não é dos estados a atribuição. Apurar crimes contra a ordem política e social,
tá? E contra o patrimônio, interesses e bens pertencentes à União. Também compete à Polícia Federal combater o tráfico ilícito de drogas, entorpecentes de drogas, né? Assim como o contrabando e o descaminho, são dois tipos de crimes distintos, tá? Fazer também toda a polícia fiscalização das nossas fronteiras, tá? Tanto aérea quanto marítima, e também fazer atuar como polícia judiciária da União, né? A polícia judiciária é aquele serviço público destinado a apurar a ocorrência de crimes e levar a julgamento autores de crimes. Então, todos os crimes que foram cometidos contra bens ou interesses patrimônio da União, é a Polícia Federal que vai atuar. Então, tirando esses casos aqui, as competências são sempre das polícias civis e das polícias militares dos estados, tá? E só para a gente finalizar a questão da segurança pública, vem a questão dos guardas municipais, né? Durante a Assembleia Nacional Constituinte foi discutido se os municípios teriam algum tipo de participação dentro dessa cadeia, né, do Serviço de Segurança Pública. Então, como é que os municípios participariam disso? E foi definido que os municípios não teriam participação. Então, assim, previu-se, porém, entretanto, a essência da Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal. Se olhar o artigo 144, a Guarda Civil Municipal não consta ali entre o rol, no rol dos órgãos destinados à segurança pública. Então, assim, para fins formais, funcionais, os guardas civis municipais não prestam serviço de segurança pública, pelo menos não são órgãos destinados a isso. Quais funções das guardas municipais? Apenas tão somente, pessoal, fazer aqui, instituírem aos municípios, né, as guardas civis municipais, eles são agentes municipais, são servidores públicos municipais, então os municípios vão acabar participando dessa organização de maneira residual, através dos guardas civis municipais, e eles tem como função proteger bens, serviços ou instalações de titularidade pública do município, tá? Então, assim, qual que é a função dos guardas municipais? Proteger bens municipais de uso comum do povo, praças, monumentos públicos municipais. Essa é a função dos guardas civis municipais, tá? Então, eles não participam diretamente do serviço de segurança pública, assim, de maneira residual. Tá? Então, os municípios acabam tendo uma função residual ali, embora na prática se misture um pouco essas funções, mas pela Constituição, o regramento da segurança pública na Constituição traz o papel residual e limitador dos municípios, tá? Tá bom? Pessoal, basicamente era isso que estava reservado para hoje. Forças Armadas, Segurança Pública, disciplinadas em 3 artigos. O fundamental a gente viu aqui, tá bom? Obrigado.